Paz, queridos. Quantos estão com o coração aberto para o que Deus vai fazer esta manhã? Aleluia. Vamos lá, feche seus olhos. Pai, nós te rendemos graças neste dia. Te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua presença neste lugar. Te louvamos pela oportunidade, Pai, de ouvir a tua palavra, ela que é semeada em nosso coração como boa semente. Eu oro, Pai, para que nesta manhã a tua palavra venha frutificar no coração de cada um, a 30, 60 e a 100 por um. Eu oro, Pai, para que sejamos transformados na imagem do teu Filho, que saiamos daqui regenerados, transformados, renovados, edificados e alicerçados na tua palavra. Eu oro, Pai, para que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis diante de ti. Ó meu Deus, minha rocha, minha redenção. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem glorificar a Deus? É uma honra, apóstolo, apóstola Marisa, poder estar com vocês nesse dia tão maravilhoso e poder compartilhar a palavra de Deus. Casal que eu admiro, que tem sido uma referência. Queridos, não é pouca coisa que vocês têm aqui. Valorizem, honrem a liderança que vocês têm, o exemplo que vocês recebem aqui, isso vale mais do que ouro e qualquer pedra preciosa aí fora. Vocês são abençoados. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 15. Eu quero encorajar você nessa noite a assistir a ministração da palavra de Deus, porque o que eu vou ministrar nessa manhã, nós vamos dar continuidade dentro do mesmo espírito, dentro da mesma temática do reino de Deus, nós vamos continuar no período da noite. A mensagem dessa manhã é a missão da igreja triunfante. A missão da igreja triunfante. Hoje à noite eu estarei falando sobre o retorno de Cristo, honra e recompensas eternas. Então, tudo isso está conectado e vamos entrar para aquilo que Deus tem a revelar ao nosso coração nesta manhã. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Amém. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja em Corinto, trazendo uma revelação tão importante, que nós, como povo de Deus, não podemos esperar em Cristo apenas nesta vida. Se a nossa vida cristã é baseada apenas naquilo que eu posso desfrutar e viver aqui nesta terra, eu tenho má notícia para você. A Bíblia fala que somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a esperança da fé cristã, a esperança do crente é a vida eterna, é a vida após a morte, é aquilo que Cristo prometeu àqueles que creem nele. É por isso que ele começa no versículo 17 dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por que nós estamos aqui hoje, no domingo? O Apocalipse chama o domingo como dia do Senhor. Por que nos reunimos nesse dia? Reunimos para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão do porquê estamos aqui. Celebrar o fato que o próprio Deus, há 2000 anos atrás, se tornou um ser humano. No ventre da Virgem Maria. Viveu nessa terra, cumprindo o plano e revelando a nós a vontade e o caráter de Deus. Ele morre naquela cruz. O apóstolo Paulo escreve a Tito dizendo que ele morreu para comprar para si um povo exclusivo, zeloso de boas obras.
Ele morre na cruz para comprar um povo para si, ressuscita ao terceiro dia para nos justificar perante Deus. Quão maravilhoso é isso, irmãos! E agora Ele está lá no céu, assentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Amém. Essa é a nossa esperança cristã. É isso que nós proclamamos, é isso que nós dizemos, nós cremos na ressurreição. Mas se de fato Cristo não ressuscitou, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é em vão. Nós proclamamos como cristãos, como povo de Deus, nós cremos que só existe um único caminho para a eternidade. Essa igreja crê e prega que não tem outra forma de o homem ser salvo a não ser por Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem como o homem ser justificado, não tem como o homem ter os seus pecados perdoados, não tem como o homem receber vida eterna, se não for através de Jesus Cristo. Acontece, irmãos, que muita gente lá fora vai dizer: eu acredito em Deus. Você começa a falar de Deus, eles não têm problema, mas no momento que você fala de Jesus, a coisa muda. Quantos já perceberam isso? A verdade, irmãos, é que sem Jesus Cristo ninguém chega a Deus. Sem Jesus Cristo não tem salvação. Não há nenhum outro nome no céu, na terra, que os homens podem ser salvos. Somente o nome do Senhor Jesus Cristo. É essa a nossa esperança. Aquele que viveu, morreu, ressuscitou e está voltando para o encontro da sua igreja. Para nós, irmãos, nós cremos na ressurreição, é uma realidade para nós, porque fomos convencidos pela obra do Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 em diante, Jesus vai perguntar para os discípulos: olha, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Simão Barjonas, Pedro, começa a dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Queridos, nós pregamos a palavra de Deus, pregamos o Evangelho, esse é o dever, é a missão da igreja. Mas esse mundo perdido, a Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque para ele eles são loucura. O mundo não consegue entender isso, mas quando nós pregamos a palavra, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Na hora que você prega o Evangelho, na hora que você anuncia a verdade, que o homem pode receber o perdão dos pecados e a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo convence o coração do homem. E você que está aqui nessa noite, que nasceu de novo, você nasceu de novo porque o Espírito Santo de Deus te convenceu dessa verdade. Amém. Que Jesus Cristo é Senhor. Aleluias, aleluias. Queridos, quando nós, como povo de Deus, anunciamos essa mensagem que Jesus ressuscitou, nós somos atacados por esse mundo. Porque o mundo não aceita a ideia de um único Deus, subsistindo em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mundo rejeita essa verdade, rejeita a ideia de um único caminho, de um único Salvador. O mundo rejeita tal revelação. Por quê? O mundo vai dizer o seguinte: existem mais de 10.000 religiões. Como você pode dizer que só a sua é verdadeira? Se tem mais de 10.000 religiões aí fora, por que você está dizendo, por que você crê que só o que você acredita é a verdade? Queridos, a grande realidade que encontramos nas Escrituras é que não tem 2, 3, 4, 5 opções, só tem um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Mas eu quero falar para você essa manhã, todas as falsas religiões desse mundo, elas podem ser colocadas numa caixa só, num pacote só. Todas elas são iguais. E a fé cristã vai se diferenciar de cada uma delas. Primeiro porque é em quem nós cremos. Para nós, Jesus não é apenas um homem. Para nós, Jesus não é apenas um profeta. Para nós, Jesus não é apenas um mestre. Para nós, Jesus não é um terapeuta, aquele que faz discursos motivacionais para lidar com os problemas da ansiedade humana. Para nós, queridos, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo.
A vida de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres que Ele fez, vão te deixar somente com duas opções. Ou esse homem é um lunático, porque quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida, mesmo que esteja morto, viverá. O que Jesus disse sobre si mesmo, o que Jesus disse sobre o seu Pai, o que Ele ensinou, pregou e o que Ele fez, aponta para a verdade que Ele é o Filho de Deus. E essa é a fé que nós temos, a fé no sacrifício, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Em quem nós cremos, isso diferencia. Nós cremos naquele que viveu, morreu, mas ressuscitou e está voltando. Aleluias. Mas qual que é a grande diferença que você vai encontrar em todas as religiões desse mundo? Toda religião vai dizer que o ser humano, de alguma forma, ele é capaz, por suas boas obras, receber a vida eterna. Ele vai merecer algo, ele vai fazer algo para poder alcançar a reencarnação, a vida eterna, o paraíso, seja qual for, o fim daquela religião vai ensinar que o homem, através das obras, pelas suas boas obras, ele é capaz de receber a vida eterna. Mas a palavra de Deus, nós que cremos na palavra de Cristo, é clara em dizer que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, nada do que você fizer é suficiente, nada que você as suas obras, nada é capaz de garantir a você a vida eterna. Você vai dizer, mas reverendo, então, quer dizer que nós não somos salvos pelas obras? Sim, nós somos salvos pelas obras, mas não é a sua obra, é a obra de Cristo. É o que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. E quando você crê, aleluias, nessa obra que Ele fez por você, isso se torna uma realidade na sua vida. O que nós cremos, irmãos, diferente desse mundo perdido, é que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Essa é a fé que justifica o homem. Essa é a fé que salva o pecador. Essa é a fé que garante que um dia aqueles que morreram ressuscitarão em glória e assim estaremos para sempre com o Senhor. É essa fé que salva o homem, é essa fé que justifica o pecador. Qual é a diferença, irmãos? A diferença é que para nós a salvação é unicamente pela graça de Deus. Nada do que você fizer vai merecer isso. Mediante a fé, não vem de nós, é um presente de Deus. Mas nós entendemos que quando somos salvos, somos chamados às boas obras. Aqueles que foram regenerados, aqueles que foram salvos, o que acontece com aqueles que receberam a vida eterna? Abra a Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, o versículo de número 9. Diz a Bíblia, mas vós sois a geração eleita. Você está acordado, querido? Amém. Isso aqui Deus está falando acerca de você. Se você nasceu de novo, essa é a sua identidade. Ele está dizendo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora, diga agora, aleluias, agora alcançastes misericórdia. Aleluias. Queridos, o que nós temos que entender, aqueles que nasceram de novo, eles se tornaram povo de Deus. Você é uma nova criatura, você agora tem uma nova identidade, você tem uma nova nacionalidade, você pertence ao reino dos céus. Agora,
Qual é a razão do porquê eu sou povo de Deus? Para que Deus me salvou? Para que Ele te tirou lá do império das trevas e te trouxe para o reino da luz? Pense agora por um instante o que Jesus fez por você. Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo e como é a sua vida hoje. A paz que Ele te deu, a certeza que Ele te deu, como Ele mudou a sua vida, a sua família, a sua história, a sua geração foi transformada pela obra do Espírito Santo. Veja o que Jesus fez por você. Mas por que você ainda está aqui? Nessa manhã eu estou falando da missão da igreja. O porquê que nós ainda estamos aqui? Será que o único propósito de Deus para você é que você prospere o suficiente para enviar seus filhos para a faculdade, para cuidar dos seus netos, para você se aposentar em uma condição melhor? Será que você está aqui nessa terra ainda apenas para você desfrutar dos benefícios e das bênçãos que Ele tem dado a nós por sua graça? Não, queridos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Para quê? Para que você anuncie as virtudes. É para você dizer a esse mundo perdido, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que estão mergulhados no inferno, e dizer a eles: olha, você pode sair da treva que você está vivendo e vir para o reino da luz. Anunciar as virtudes, o poder daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Aleluia. Nós somos povo de Deus para anunciar, para cumprir o propósito de proclamar a esse mundo o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, eu gosto da LTT, se alguém está dentro de o Cristo, se você faz parte dele, aleluias, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, você que está em Cristo, você que nasceu de novo, você é uma nova espécie, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Olha o que diz o versículo 18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Talvez você está aqui nessa manhã, mas eu não tenho ministério. Você tem. Se você é nova criatura, toda a igreja, todo o povo de Deus recebeu o ministério da reconciliação. E que ministério é esse? Diz o versículo 19: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos, o que, irmãos? Somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aleluias. Como se Deus por nós rogasse: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Por que somos nova criatura? Somos nova criatura porque fomos chamados para ser embaixadores do reino dos céus. O que é um embaixador? É alguém que está em uma nação estrangeira, representando não os interesses daquele país, mas representando a nação que ele pertence. Qual é a missão da igreja? Queridos irmãos, nessa manhã eu quero dizer que você que crê em Jesus, você foi reconciliado com Deus.
Você foi restaurado, os seus pecados foram perdoados, você foi feito uma nova pessoa, uma nova criatura, os seus pecados foram lavados no sangue de Jesus e você foi inserido dentro do reino de Deus. Nós temos uma nova cidadania, nós temos uma nova pátria, nós pertencemos ao reino dos céus. Aleluias, aleluias. Irmãos, qual é a missão da igreja? Você que faz parte do corpo de Cristo, você que está em Cristo nessa manhã, qual é a missão da igreja? Qual é a missão do corpo de Cristo? Primeiro aspecto da missão da igreja: ser a embaixada do reino dos céus. A igreja é o representante legal de Cristo na face da terra. O diabo está enganando muitos aí fora, dizendo que você pode ser um cristão desigrejado. Não existe isso não. Jesus disse para Pedro: olha, sobre esta rocha, Cristo é a rocha da igreja. Pedro vai dizer isso. Se você ler o texto de 2 Pedro capítulo 2, ele vai dizer que ele é a pedra de esquina. Jesus está dizendo: olha, sobre esta rocha, sobre mim mesmo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Aqueles que estão plantados em Cristo fazem parte do povo de Deus, que é a embaixada do reino dos céus na face da terra. E cada crente é um embaixador. Você lá no seu trabalho, você é um representante legal do reino dos céus. Na sua escola, na sua faculdade, você é um representante do reino dos céus. Aonde você pisa o seu pé, no meio dos seus familiares, você é um representante legal do reino dos céus. E Jesus disse para Pedro: olha, e Pedro, eu vou dar a vocês a chave do reino dos céus. E o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. A embaixada do reino dos céus tem o poder das chaves. Um grande homem de Deus, Zacarias Ursinos, no século XVI, ele escreve um livro de doutrinas básicas ensinando acerca das chaves, do poder das chaves. Ele diz que a igreja exerce o poder das chaves pela pregação da palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, uma porta se abre no reino dos céus. As chaves estão abertas, aqueles que creem entram, recebem vida eterna. Aqueles que creem recebem tudo que o reino de Deus tem disponível. Aqueles que não creem ficam de fora. Queridos irmãos, nós temos feito um trabalho de há 5 anos na Inglaterra. Quem acompanha o nosso trabalho nas redes sociais tem visto. Nós saímos na rua para evangelizar. Somos hostilizados. Tudo que você imaginar, nós passamos, vivenciamos. E muita gente pergunta assim: mas reverendo, por que vocês ainda fazem esse tipo de trabalho? Você sair no meio da rua e começar a pregar a palavra de Deus, muitas pessoas passam, rejeitam, outras ouvem. Irmãos, nós precisamos aprender a pregar o evangelho não por resultados. Sabe por quê? Porque nós temos um dever. Nós somos embaixadores. Eu represento a cultura do reino dos céus. Eu estou nesse mundo perdido dizendo: ei, você pode ter uma nova cidadania. Você não precisa ser mais parte do império das trevas e sofrer debaixo do príncipe desse mundo. Se você vir para o reino dos céus, a sua vida pode ser transformada. Pregue a palavra de Deus, anuncie a virtude daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Faça isso, irmãos, não pelos resultados, faça para a glória de Deus. Porque Deus é glorificado quando a sua palavra é pregada. Eu sei, irmãos, que quando eu estou pregando ali, há uma porta no reino dos céus aberta. Aqueles que creem recebem, aqueles que não creem ficam de fora. Mas eu estou ali como representante do reino dos céus. Nós temos um rei, nós temos uma constituição. Levante sua Bíblia, aleluias. Nós temos uma palavra, irmãos. Nós temos um rei, nós temos uma constituição, nós temos uma linguagem, nós temos uma cultura. Nós pertencemos ao reino de Deus. Aleluias. Igreja é o representante legal de Cristo na face da terra. E a igreja foi equipada com o poder das chaves. Quando nós anunciamos o evangelho, nós abrimos uma porta no reino dos céus. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja
é cumprir o mandato de Cristo, cumprir a grande comissão. Abra comigo, Mateus 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo de número 18. Isso aqui é após a ressurreição de Jesus. Ele vai comissionar os seus discípulos. E nessa manhã nós somos comissionados. No dia que você nasceu de novo, você foi comissionado. Diz a palavra de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder. Aleluias. No céu e na terra. E porque eu tenho todo o poder no céu e na terra, por isso, portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações. Mas não é fazer discípulo para você deixar lá fora, não. Não é você pregar o evangelho para manter a pessoa lá fora, não. Batizando-os em nome do Pai, imergindo eles, trazendo eles para dentro do contexto da igreja. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a grande comissão não para aí. Tem gente que pensa que é só ganhar almas e batizar. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinar a obediência à palavra de Cristo é cumprir a grande comissão. Você ganhou uma alma para Jesus, agora ensina aquela pessoa a obedecer à palavra de Deus. Ensinando-vos a guardar tudo que vos tenho ordenado. Aí ele diz: e eu estou com você. Eu vou estar com você. Onde você estiver, eis que estou convosco todos os dias. Não vai faltar um dia. Se você estiver cumprindo a missão de Cristo em qualquer lugar, Ele está lá com você. Às vezes eu não tenho ninguém ao meu lado, irmãos, mas eu sei que Jesus está ali. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a missão da igreja? Queridos, somos povo de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Recebemos a palavra da reconciliação. Recebemos a grande comissão, o mandato da igreja, não é uma opção. Por quê? Porque um dia, se fosse uma opção, Ele não ia cobrar nada de nós. Mas a Bíblia é clara em dizer, eu vou falar melhor sobre isso hoje à noite, que um dia prestaremos conta daquilo que fizemos ou não pelo reino de Deus. O que fizemos com essa palavra de reconciliação? Que a Bíblia fala que os anjos queriam pregá-la e Deus não permitiu, mas confiou a nós. Entregou à igreja, entregou aos embaixadores do reino dos céus. Cada um de nós aqui, como embaixadores, temos essa palavra e Deus vai rogar, exortar através de você, que esse mundo pode ser reconciliado no sacrifício de Jesus. Lucas 24, versículo 44. Isso aqui é após a ressurreição de Jesus. E ele vai dizer o seguinte, versículo 44, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e convinha que o Cristo padecesse, terceiro dia, o que, irmãos? Ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em nome de Cristo, nós pregamos o arrependimento. Se o homem se arrepender dos seus pecados e vir a Cristo, ele recebe a remissão, o perdão dos seus pecados e a certeza de vida eterna. Amém. Essa é a nossa mensagem como embaixadores nesse mundo. Qual é a missão da igreja? Ser a embaixada do reino dos céus. Qual é a missão da igreja? Cumprir a grande comissão. E o terceiro aspecto da missão da igreja é aguardar o retorno do Rei. Aleluias. Filipenses capítulo 3, vamos lá. Filipenses capítulo 3.
Versículo de número 20. Mas a nossa cidade, a nossa pátria, está onde, irmãos? Você pertence ao reino de Deus. Ei, meu irmão, você pertence a Cristo. Estamos aqui nessa terra como peregrinos. Estamos aqui de passagem, irmãos. Nós estamos aqui como embaixadores, representando um reino celestial. Aleluias! E a palavra de Deus diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O que nós estamos esperando, irmãos? Eu sei que há muitas pessoas preocupadas, começam a olhar a realidade do que estamos vivendo, tantas coisas acontecendo, pandemias, guerras, as pessoas estão pensando, e o anticristo já está aí, as pessoas estão preocupadas com isso. À noite eu vou falar melhor, como que o diabo tem usado essas distrações para distrair a igreja da sua missão. Porque o texto não diz que nós estamos aguardando a manifestação do anticristo. A missão da igreja é aguardar dos céus o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. E o que Ele vai fazer? Ele vai transformar esse corpo caído, doente, fraco, que se decompõe, esse corpo corruptível, em um corpo de glória, em um corpo celestial. É isso que eu estou esperando. Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando o Salvador, o Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluias. E porque o nosso rei está voltando? Ele está voltando para julgar a impiedade desse mundo. Ele está voltando para ressuscitar os mortos. Ele está voltando para arrebatar os crentes. Ele está voltando para acertar contas com seus servos. Ele está voltando para recompensar os servos fiéis. 1 Coríntios 15, versículo 51. Diz o texto, eis aqui vos digo um mistério. O mistério aqui é algo que não era conhecido no Velho Testamento. A igreja era um mistério, Paulo vai dizer isso em Efésios. Aqui em 1 Coríntios ele está falando da ressurreição dos mortos e da transformação dos crentes. Sabe esse corpo seu aí, natural, vai se acabar. Mas nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo celestial que Jesus tem. Um corpo preparado para a vida eterna. Amém. Um corpo que não está sujeito a dor, doença, enfermidade. Um corpo que não vai se acabar. Um corpo que não perde memória. Queridos, essa é a realidade do reino dos céus. Agora nós vivemos a realidade espiritual. Vivemos pela fé. Mas estamos aguardando o retorno do rei. E quando ele voltar, diz a Bíblia, nesse mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Ei, irmãos, eu não sei o dia, eu não sei a hora. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos. Eu não sei. Mas no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E o que vai acontecer naquele momento? E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Deus vai zombar da morte. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus,
vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos nesse texto aqui 58 versículos, o apóstolo Paulo falando de ressurreição, da doutrina da ressurreição dos mortos. 58 versículos que ele vai falar de uma realidade que está para acontecer com todos os salvos. Mas aí ele finaliza o capítulo, a sessão inteira. Olha o que diz o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Aonde, irmãos? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Atos capítulo 1, versículo 6. Eu preciso falar esses últimos versículos. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Logo após a ressurreição, qual é a expectativa dos discípulos? Todas as promessas apontavam para Jesus reinando literalmente com um trono em Jerusalém. E eles estavam esperando isso acontecer naquele momento. O que Jesus vai dizer que ainda não era o tempo. Versículo 6 diz: aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? É agora, Senhor, que nós vamos reinar contigo? É agora que o milênio vai se cumprir? Olha o que diz o versículo 7. Não vos compete, respondeu-lhes dizendo, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, Jesus está dizendo, não interessa vocês saberem quando. O que tem de gente preocupado se é agora, se é ali, se é acolá, Jesus está dizendo, não interessa vocês saberem quando, a hora. Então, o que interessa então, se estamos aguardando o retorno de Cristo? Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que interessa para a igreja, irmão, é saber todos os detalhes de como vai ser o desfecho dos acontecimentos escatológicos. O foco, a missão, o propósito da igreja é ser testemunha de Cristo. Coloca na tela Apocalipse 22, 12. Essa é uma das últimas mensagens de Jesus na Bíblia. Ele está voltando, queridos. A nossa missão é ser embaixadores. A nossa missão é cumprir o mandato da comissão. A nossa missão é aguardar o retorno do Rei. E ele diz, e eis que venho sem demora. E comigo está, o apóstolo João usa a palavra grega mistos, o salário por serviços prestados, galardão. Comigo está o salário por serviços prestados, para cada um, segundo a sua obra. Você tem uma missão a cumprir. Qual é o propósito da igreja hoje? Saber que temos o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo, para ser embaixadores do reino dos céus. Fique de pé no seu lugar.